em que eu cresci. E agora temos a realidade de hoje. O que é que a realidade de hoje nos mostra? O que é que a realidade dos últimos tempos nos mostra? Mostra-nos que os portugueses não produzem para manter este Estado. Portanto, não é possível, num sistema em que o Estado tenha pretensão de ser a garantia contra o infortúnio do cidadão, de ser uma presença permanente na saúde, de ser a educação gratuita, de ser a saúde gratuita, de haver segurança social e reformas com valores, digamos, ia dizer, valores de luxo, em certa medida, e o Estado e os portugueses nem existem em número, nem têm capacidade para produzir tanta riqueza. E, portanto, o Estado Social entra em crise. É uma crise, faz-me lembrar o nome de um livro de Gabriel Garcia Marques, não é? Que é a Crónica de uma Morte Anunciada. Aqui é a crónica de uma crise anunciada. O que estamos a falar, efetivamente, é de alguma coisa que era previsível. Não era possível, era previsível que viesse a acontecer. E, portanto, a situação da administração pública, a situação do Estado, vamos já à administração pública, a situação do Estado que temos hoje é de um Estado que ainda tem de corrigir rota, tem de corrigir a sua rota, tem de fazer desinvestimento na educação, desinvestimento na assistência social e desinvestimento na saúde. E também tem que fazer desinvestimento na administração pública, vamos já ver. Portanto, o que estamos agora, digamos que o momento, se quisermos numa frase muito, digamos que seja um soundbite, para caracterizar o momento atual, é um momento de correção de rota. Nós estávamos na rota errada e agora temos que corrigir. É isto que, designadamente, é isto que os nossos financiadores internacionais nos obrigam a fazer. Portanto, não estou a fazer aqui nenhum juízo sobre se isto é bom ou mau, sobre o Estado Social era bom ou mau, sobre se o Estado pós-social, este Estado que temos agora, é bom ou mau. Não é isso que está em causa. O que está em causa é uma verdade muito real, muito crua, que é o Estado Social tem de sobreviver com recursos. E esses recursos, há duas formas de ter esses recursos: ou os impostos ou a dívida externa. Portanto, não há outra possibilidade. Portanto, ou se criam impostos sobre os cidadãos. Neste momento, a carga tributária em Portugal dos impostos, não sei se têm a notícia disto, mas a carga tributária de impostos para um cidadão que tenha um rendimento, pronto, não vou falar em rendimentos porque podem não se perceber, mas um cidadão, por exemplo, um professor universitário, um professor do ensino secundário, a carga de impostos é 40% do imposto sobre o rendimento. Se subirmos para um professor universitário, passa a 50%, se subirmos para uma pessoa que ganhe mais alguma coisa, chega aos 60%. Portanto, a carga de impostos, e dizia, ou é a carga de impostos, ou então é dívidas internacionais. A dívida externa. Quando a dívida é externa, quando o Estado se socorre da dívida externa, fica com o problema, é que fica dependente dos credores. É este momento que temos em Portugal. É quem manda no país, digamos, quem dita as regras e sobre o que é que se deve fazer, e onde é que se deve cortar, e a austeridade, o que é preciso fazer, são os financiadores internacionais. É o Fundo Monetário Internacional, é a famosa Troika, não sei se já terão ouvido esta expressão, é uma expressão muito conhecida hoje na realidade de todos os portugueses e dos gregos e dos irlandeses, não é só os portugueses, e brevemente dos espanhóis e dos italianos, que também vão ter os mesmos problemas que nós tivemos. A Troika é uma organização que congrega, é um conjunto que congrega, de três, não é? De entidades, congrega o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Portanto, são estas as três organizações que neste momento, juntas, digamos, ditam as regras
da decisão económica no país. Queria dizer então aqui, brevemente, qual é a realidade da administração pública hoje em Portugal. E a realidade, como eu dizia há pouco, a realidade é muito fácil de perceber. Vamos ter aqui uma tendência, que é uma tendência recentralista, claramente. Portanto, nós o que temos hoje é este movimento que foi feito no sentido, movimento ao longo dos tempos, foi feito no sentido do poder local, das autonomias administrativas, das autarquias institucionais, das empresas públicas com capacidade de gestão autónoma. Tudo isso está regredido para uma absoluta centralização económica ou financeira no poder central. Bom, isto perguntar-se-á porquê? É que chegou-se a esta conclusão, que não é também difícil de se entender e evidentemente já estava implícita, à conclusão de que toda a despesa feita por estas entidades conta para a despesa do Estado português. E, portanto, a despesa feita por uma empresa de transportes do Porto, a despesa feita pela empresa que gera o aeroporto de Lisboa, a empresa feita pelo Instituto que cuida da proteção do ambiente, a despesa feita pelo município de Coimbra, toda esta despesa todas estas entidades têm o seu orçamento próprio, têm a sua contabilidade, têm os seus registros, têm isso tudo. Mas a verdade é que, no fim, as perdas, porque estamos sempre a falar de perdas, as perdas de cada uma destas entidades somam-se todas nas perdas do Estado português. E é isto que dá autoridade ao Ministério da Fazenda para dizer assim: agora vocês gastam o que eu deixar gastar. E, portanto, o que nós temos aqui é um movimento de recentralização, como nunca se imaginar, inimaginável, um movimento de recentralização no Ministério da Fazenda, nós chamamos de Ministério das Finanças, no Ministério da Fazenda e no Governo e no Poder Central. Portanto, esta é a transformação mais séria e mais profunda e também mais duradoura que vamos ter na administração pública. É uma administração pública com capacidade de decisão muito mais limitada, com uma capacidade de decisão que não abrange a decisão sobre o gasto público e claro, para além de dizer, uma administração pública em que os servidores ganham menos hoje, ganham menos 40% a 50% do que ganhavam há 4 anos ou 3 anos, porque as sucessões de cortes orçamentais conduziram a esse resultado. E, portanto, uma administração pública que está desmotivada, que está desinteressada, e sem capacidade de decisão. Sem capacidade de decisão, porque essa capacidade de decisão foi retirada e recentrada em cima no Ministério, no Governo, no Poder Central. E, portanto, esta é a transformação mais importante que me parece existir aqui. Nós estamos, portanto, num momento, como eu dizia há pouco, de correção de rota, mas é um momento de correção de rota que custa muito, e que não sei se aponta para a rota correta. Quer dizer, ele é correção de rota, mas não significa necessariamente que estejamos a corrigir no sentido certo. Podemos estar a corrigir no sentido do abismo. Há quem diga que a correção que estamos a fazer, digamos que não íamos no bom caminho, mas agora estamos a ir para o caminho do abismo. Quer dizer, não era bom o outro, provavelmente, mas este ainda é pior. Bom, esta é uma situação, digamos, que se pode considerar, poderia dizer, uma situação trágica, não ia dizer dramática, não, uma situação trágica para o país, para a administração pública, para os cidadãos, para o Sistema Nacional de Saúde, para o Sistema Nacional de Educação, para o Sistema de Segurança Social. Como vos dizia no início, é o drama de estar a assistir em direto e em tempo real à desconstrução deste sistema. Ensinamentos, terminando, eu queria aqui, vinha para cá na viagem, vinha a pensar, eu vou falar sobre a administração pública portuguesa, sobre a situação terrível, difícil, e que não se vê, da qual não se vê o fim. Há uma história que nós costumamos dizer em Portugal, conhecem aqui, a história da luz ao fundo do túnel. Não vejo luz ao fundo do túnel. Eu acho que neste momento os portugueses veem uma luz ao fundo do túnel. É o trem a vir para cá. É a luz do trem a vir para cima dos portugueses. Portanto, há uma luz ao fundo do túnel. Mas dizia,
mas que ensinamentos é que isto pode ter para o Brasil? É claro, estamos a falar de realidades que não têm comparação possível. Portugal são 10 milhões de habitantes, mas há aqui elementos que me fazem refletir. Devo dizer-vos, e aqui falo-vos com toda, ia dizer, com toda a sinceridade, que é um momento de euforia. O momento de euforia que os brasileiros estão a viver neste momento, eu assisti, e não sou muito velho, não é? Eu não sou novo, mas eu assisti e também participei nesse momento de euforia há poucos anos em Portugal. E portanto, a seguir, lembrem-se, quando terminar, não digo a Copa, mas as Olimpíadas, no dia a seguir, o dia a seguir é o fim da festa. É um dia complicado. Nós tivemos isso em Portugal. Portugal foi, no caso da Copa da Europa, Portugal, a seleção portuguesa, foi à final. Não sei se estão lembrados, e não sei se estão a imaginar com quem é que perdeu na final. Na final, o Estádio da Luz, completamente cheio, tudo novo. O país todo mobilizado. Portugal ia ser pela primeira vez campeão europeu de futebol. Os portugueses gostam tanto de futebol como os brasileiros, portanto percebem do significado o que eu estou a dizer. Portanto, pela primeira vez, íamos jogar a final com a Grécia. E, portanto, claro que a Grécia era finalista, não era um país, não era uma equipa qualquer, mas perdeu Portugal. E, portanto, a seguir à Copa Europeia veio o fim da festa e ainda por cima com Portugal como perdido. Não estou aqui a querer ser uma ave de mau agouro, não é? Mas, mesmo que o Brasil ganhe a Copa e mesmo que as Olimpíadas corram bem, vem a seguir o fim da festa. Ora bem, e vem o fim da festa e vem a fatura também. Porque depois vai ter que se pagar alguma coisa. Porque estas coisas custaram todas muito dinheiro. Bom, e portanto é aqui que me ocorre isto. Deixo-vos agora uma mensagem, se quiserem, uma mensagem otimista. É que, provavelmente o Brasil é um continente, portanto não tem comparação, mas há uma outra diferença importante. E a diferença é esta, é que para enfrentar a crise, é de crise que estamos a falar e é de crise que eventualmente poderá acontecer também aqui, mas para enfrentar a crise económico-financeira de Portugal, o Estado português não tem instrumentos. E há aqui, digamos, um pressuposto que leva a que o Estado português tenha hoje as dificuldades maiores em que está inserido e com que tem que se confrontar, que é a União Europeia. É que a entrada, digamos, a integração plena, visto que Portugal é um país do euro, a integração de Portugal na União Europeia retirou ao Estado português aquilo que podíamos chamar a soberania económico-financeira. E, portanto, há instrumentos para um Estado soberano para responder à crise que o Estado português não tem. E por isso é que quem manda é a Troika, porque não é só porque a Troika somos credores, é porque o Estado português não tem capacidade, não tem instrumentos de política económica e, sobretudo, política financeira que permitam responder. Este é um aspecto. Depois há um outro aspecto importante de diferença. É que pelo facto de Portugal ter entrado e ter integrado a União Europeia, essa circunstância fez com que o país fosse, digamos, arrastado, fosse empurrado para fazer uma aposta num país de serviços. E, portanto, desmobilizou-se a agricultura, desmobilizou-se a indústria e desmobilizou-se as pescas. E, portanto, Portugal hoje não é só um país sem instrumentos para responder, é um país que não tem agricultura, é um país que não tem indústria, a não ser em alguns setores, e que não tem pescas, o que é dramático num país que tem uma costa atlântica tão, em 50% do seu território. E, portanto, estas são as razões pelas quais eu acho, me parece, que depois do fim da festa
O Brasil tem sempre uma outra saída, uma outra porta de saída que Portugal não teve, nem tem neste momento. E portanto era com esta mensagem de otimismo, mas apesar de tudo, olhem, e digamos, enquanto a partir daqui do Brasil, vejam a situação que está a acontecer num país que também teve o seu momento de euforia, teve o seu momento de folia, e de facto como é que as coisas se precipitam. Eu hoje de manhã dizia aqui, já não sei a quem, que há duas coisas que me fazem, nesta transformação toda que está a acontecer, há duas coisas que me fazem refletir. Uma delas é o alcance da transformação. Quer dizer, a transformação, a mudança tem proporções e abrangência que não era imaginável. E outra coisa, talvez ainda mais surpreendente do que esta, é a rapidez da transformação. Isto é, o processo digamos, de desconstrução do país se desagregar é um processo rapidíssimo. E, portanto, são com estas duas notas que queria terminar. Queria agradecer, enfim, portanto, a mensagem, não é mensagem, o meu discurso não é um discurso otimista. Eu acho que não se pode pedir a nenhum português consciente, neste momento, que possa fazer um discurso otimista sobre o que é que quer que seja. Portanto, o país está a naufragar e, portanto, a pessoa, a não ser que seja no Titanic, não é? Alguém digamos, a orquestra tocar até ao fim, não é? Mas, enfim, eu acho que não há razões nenhumas para otimismo e, portanto, necessariamente, a mensagem, o meu discurso tem um tom pessimista e um tom menos agradável. Mas, enfim, como me parece que esta experiência pode ter alguma importância, pode ter algum significado, decidi abordá-la e espero não vos ter lançado muito e espero que, se houver alguma questão, que eu coloque. Estou disponível para isso. Muito obrigado. Com as colocações do professor Pedro Gonçalves, nós tivemos a oportunidade de ter aqui, nesse seminário, uma experiência vivida com aquele otimismo de grandes eventos, mas também com a realidade nua e crua do dia seguinte. E os organizadores, certamente todos os que aqui se encontram, professor, estão muito felizes em saber e conhecer um pouco o que é os dois lados da moeda. Mas certamente aqueles que capitaneiam a nossa economia, capitaneiam os investimentos na infraestrutura, não apenas voltado para o entretenimento, mas infraestrutura voltado para a assistência social, para a saúde, para a educação, certamente tem esse olhar para essas experiências vividas em outros países, né? Não apenas Portugal, mas como destacado pelo professor, a Copa Europeia, nós estamos tendo experiências, né, junto com aqueles exemplos que foram, né, na África do Sul, na Alemanha, enfim. Mas foi uma grande oportunidade para que nós tenhamos esse alerta, porque a festa não é só durante, né, é preciso estar preparado também para o depois. Em razão do adiantado da hora, nossa próxima palestra é às 3h30, todos aqueles que tiverem algum questionamento ou dúvidas a respeito desta vivência, né, da nova administração pública em Portugal, por favor, encaminhem a administração, a coordenação do evento juntamente com o e-mail, que em seguida será passado para o professor, o qual responderá prontamente. Nós agradecemos e passamos a palavra a Serenamente. Obrigado. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 3º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública,
fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, Dr. Leonardo Carvalho, e ao palestrante, professor Pedro Costa Gonçalves. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da terceira sessão técnica com o tema Controle Interno e Externo da Administração Pública. O excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Francisco Aguiar. A palestra será proferida pelo excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União no Distrito Federal, Augusto Sherman Cavalcante. Queiram fazer a gentileza de sentar-se, por favor? Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa.